Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Eu gostaria de falar de dois assuntos aqui que têm chamado a atenção nas redes sociais. O primeiro é a crítica, na verdade, são as críticas, e são muitas, pesadíssimas, sobre o Júnior Santos no Atlético Mineiro. A crítica pesadíssima de grande parte da torcida do Galo sobre o rendimento do Júnior Santos nessa temporada é realmente algo assustador. Assustador não somente pelo nível das reclamações, né, que vão do mais comedido até o mais agressivo, mas também pela constatação nossa, vendo o jogo de futebol, né, até o André Rizek, jornalista do Grupo Globo, falou que está assustado com a falta de qualidade do Júnior Santos atuando com a camisa do Atlético Mineiro. Parece que é outro jogador, né? E alguns fizeram ponderações e tal. Eu vou, claro, fazer as minhas aqui. E também quero trazer aqui algo que está sendo uma polêmica interessante, né? É chovendo molhado porque já foi. Mas o Vasco da Gama trouxe um laudo de exame comprovando que o Léo Jardim está, sim, com uma contusão nas costas, para desqualificar exatamente o que foi feito no que concerne ali a expulsão do Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da Federação Paulista, em relação ao Léo Jardim na partida Internacional 1, Vasco da Gama 1. E aí? Ele não é médico, fez o juízo de valor de que o atleta estava enrolando. Certamente esses árbitros sabem muito bem quem são os goleiros que ficam fazendo cera, quem são os goleiros que não fazem cera. Eles têm essa lista. Se eu tenho acesso a isso, se você tem acesso a isso, é claro que os árbitros também têm. E eles sabem que o Léo Jardim está ali no top 2, né, de enroladores na hora de sair com a bola, de fazer cera. Mas o Vasco foi lá e colocou, com a anuência do jogador, nas redes sociais, um exame comprovando que o atleta está lesionado. E aí, gente, isso inviabiliza, isso de certa forma vai contra aquilo que a gente vem falando de não ter cera, tá? O árbitro tem que ser punido. A discussão continua, né? A discussão continua porque o Vasco da Gama não quis sair perdendo nessa e tá certo, tá no direito dele de tentar desmoralizar a decisão de um árbitro que é muito ruim, que é o Flávio Rodrigues de Souza. Mas eu peço para você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a casa do futebol, é semana de Copa do Brasil. A partir de amanhã a gente fala muito de Copa do Brasil. Eu peço a você para deixar o like nesse vídeo, para você se inscrever aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. É um canal que está se aproximando dos 50 mil inscritos. Um ano muito intenso para nós e a gente, claro, quer agradecer a todos vocês que são inscritos, que estão chegando agora, você que é torcedor do Galo, você que é torcedor do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, de todos os clubes, você chegando aqui no Dois Toques, a casa do futebol, curtindo o nosso conteúdo. Deixe seu like, compartilha, clica aí no hypar para chegar para mais pessoas o conteúdo. Aqui é a casa do futebol, a gente fala de futebol com muita propriedade, tá certo? Muito à vontade. Por isso eu quero agradecer também a você que é membro aqui do canal Dois Toques, a casa do futebol. Vamos lá. Júnior Santos. Um atleta que, a essa altura, já era o principal jogador do Botafogo na temporada 2024. À frente até do Luiz Henrique. Enquanto o Júnior Santos jogou, porque ele teve uma contusão muito séria, mas enquanto o Júnior Santos jogou, ele não só era titular do Botafogo, mas eu posso dizer a vocês que o Luiz Henrique jogava para o Júnior Santos. O Luiz Henrique, ele era uma peça fundamental, mas o Júnior Santos era o cara da temporada. O Júnior Santos, que fez 10 gols na Libertadores da América, mas 9 ele fez na primeira parte, no primeiro semestre, né? Ele fez 9 gols na Libertadores da América, sem contar gols importantíssimos pelo Campeonato Brasileiro, como no jogo contra o Grêmio, no Espírito Santo, em que o Júnior Santos vai fazer o gol da vitória do Botafogo por 2-1 com o passe do Luiz Henrique. Então o Júnior Santos ele viveu em 2023 uma temporada boa também com o Botafogo, né? Uma temporada boa em que ele foi importante. 22 estava jogando no Japão, aí nós não acompanhamos, né? Mas a segunda parte jogou pelo Botafogo, jogou razoavelmente,
né? Temporada ali pelo Botafogo nota 6, que fez com que o Botafogo quisesse ficar com o Júnior Santos, né, para a temporada seguinte. Agora, vem assustando o rendimento muito abaixo. Ele veio de contusão. Nem vindo de contusão, o Júnior Santos jogou tão mal em temporadas passadas. Tá? O Júnior Santos, ele tem, desde que chegou ao Atlético Mineiro, tem 2 gols e 1 assistência. Então, para o número de jogos que ele tem com a camisa do Atlético Mineiro, está muito abaixo do valor que o Galo investiu, aproximadamente 50 milhões de reais, num jogador com mais de 30 anos, mas que chegou com o carimbo de ser o melhor jogador durante boa parte da temporada de um time que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, sendo o artilheiro máximo da Libertadores da América com 10 gols, tendo feito gols importantes na reta final de Campeonato Brasileiro, como o belíssimo gol contra o Vasco, como o gol na final da Libertadores da América sobre o Atlético Mineiro. Então, o que está acontecendo com o Júnior Santos? E agora começa uma pressão muito grande sobre ele, de certa forma até desproporcional. Tentaram fazer isso com o Gustavo Scarpa, né? Aí por razões extracampo. Mas com o Júnior Santos está começando uma cobrança, assim, ao meu ver, desproporcional. É um atleta que veio de contusão, é um atleta cuja contusão não era simples, por isso o Botafogo, de certa forma, vou dizer que não fez força para ficar. O Botafogo queria contar com o Júnior Santos, era muito claro, mas não faria força financeira nenhuma para aumentar salário, nada disso. E o Júnior Santos preferiu se arriscar, em vez de buscar a idolatria no Botafogo. Então ele preferiu se arriscar. Depois se arrependeu, o Galo não pagou parcelas, houve um movimento para que ele tentasse voltar para o Botafogo, o Galo não aceitou. Depois teve a questão do atraso nas premiações. O Júnior Santos foi um dos atletas que fez notificação extrajudicial e agora, pressionado, não consegue render. É muito claro que o Júnior Santos precisa de campo para jogar. O jogo contra o Flamengo ele não teve campo para jogar, mas nada justifica realmente, eu entendo o torcedor do Atlético Mineiro, uma fase tão ruim, o Júnior Santos brigar com a bola. E aí alguns jornalistas vieram falar assim, não, mas ele sempre foi assim. Não sempre foi assim, não. O Júnior Santos, é claro, não é um craque de futebol, mas é um jogador muito acima dessa média dele no Atlético Mineiro. Mesmo o Júnior Santos de 2022 no Botafogo, ele produzia mais do que esse Júnior Santos do Atlético Mineiro. O Júnior Santos de 2023, com a fase péssima do Botafogo no final do campeonato, ele foi um dos únicos ao lado do Vitor Sá, do Tietchan, que conseguiu se salvar. Tanto que 2024 começa com muita moral, sendo titular e sendo artilheiro, né? Então o que acontece com o Júnior Santos? Será que é só técnico? Será que é só físico? Será que o jogador também não está passando por aquele processo de arrependimento, né? Enfim, tudo é dinheiro no futebol, mas às vezes nem tudo é dinheiro, tá? E ganhando muito dinheiro no Botafogo, abriu mão disso para se arriscar no Atlético Mineiro, onde dificilmente vai conseguir reverter essa situação. Bom, caso Léo Jardim, eu quero saber a opinião de vocês, gente. O Vasco, como eu falei aqui, apresentou esse laudo constando a lesão e tal. Só que aquilo, eu tenho para mim que, mesmo com o quadro de lesão, o Léo Jardim continuaria no jogo. Ele não seria substituído. Será que ele seria substituído? Talvez hoje o departamento médico do Vasco vai dizer que sim, é claro que seria. Tal. Mas o Flávio Rodrigues, que é péssimo árbitro, em nenhum momento percebeu o movimento de substituição. Era um movimento de enrolação, de cera mesmo. Tá contundido, beleza. Mas ele continuaria no jogo. Então, se ele continuaria no jogo, o Flávio Rodrigues falou assim, eu vou aplicar o cartão amarelo. Porque eu já falei para ele se levantar. O fato de estar contundido, o grau da contusão, né, talvez não fosse o suficiente para tirar o Léo Jardim naquele momento da partida. Em nenhum momento o Vasco acena com a substituição. O goleiro vai começar a se aquecer, começar a se preparar, entender que vai ter que entrar depois do momento do cartão vermelho, né? Então, assim, é claro, todos os reservas, eles ficam no aquecimento, inclusive o goleiro. Então a gente vai ver, talvez alguém pegue assim para... Não, olha ali, Guilherme tá errando e tal. Vocês vão pegar takes do jogo em que o goleiro está se aquecendo, está se preparando, como uma praxe. Toda vez que o goleiro cai no gramado, é natural botar o goleiro, se prepara aí que pode acontecer, depois volta. É muito difícil
com esse grau de contusão, de lesão, né, de jogo ali nas costas, o goleiro sair. Agora, é claro que o Vasco da Gama vai vender esse discurso. Não tem como jogar. Ele seria substituído. O juiz errou, tá? A grande questão, o juiz, principalmente esse, ele erra porque ele quer inventar a roda. Ninguém expulsa. Agora vai passar a expulsar? Com esse laudo aí é difícil. É mais fácil botar o Flávio na geladeira. Mais uma vez, né? Conhece geladeira, deve saber todas as marcas, porque o que já ficou em geladeira esse cara, ele nunca melhora, nem vai melhorar. A arbitragem no Brasil não é profissional, é uma das piores que tem. Ah, mas foi bem na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? Pô, cara, aí você pegou 1, 2, que quando chegam aqui erram tudo também. Não dá. Flávio Rodrigues é um dos piores, ele é um dos piores. E aí eu acho que esse laudo não inviabiliza o árbitro de tomar uma decisão como essa. Porque cera de goleiro para o time que está perdendo é uma desgrama. Para o time que está ganhando é ótimo. Né? Só que isso tem que acabar. Vai dar os 15 minutos de acréscimo? Não vai. Então aplicou cartão amarelo, se o goleiro continua enrolando, ou pede para substituir, ou vai levar o cartão vermelho. A gente precisa ser incisivo para acabar com o antifutebol no Brasil. Por isso que o futebol brasileiro é tão mal falado, porque é mais anti do que bola. Tem mais tempo de bola parada do que bola rolando. Isso é ridículo, é inaceitável. Né? Então, ok, o Flávio pode ter errado nessa, mas a cera precisa acabar. E como é que a cera tem que ser punida? Já que o árbitro não é médico, ele não pode prever se tem contusão, se é grau 1, se é grau 2, se é costela, se é cóccix. Então ele dá o acréscimo exato. Porque essa economia em dar acréscimo, principalmente quando é time que não é privilegiado pela federação, pela Confederação Brasileira de Futebol, que tem sempre os seus escolhidos. Então tem que ser dado o acréscimo. O goleiro do Vasco está enrolando, então dá 15 minutos de acréscimo, pronto, acabou. Ah, pô, até empatar. Eu lembro um jogo, foi Botafogo e Sergipe, se eu não me engano, né? Na Copa do Brasil 2023, talvez, né? Em que o Botafogo estava perdendo de 1-0 para o Sergipe. E o Sergipe começou a fazer muita cera, muita cera. E aí, aos 12 minutos de acréscimo, o Adrielson empatou aquele jogo. Aí veio, né, a maioria dos canais, que são de clubes rivais. Aí, internet, Twitter, tal, não sei o quê. Que roubalheira contra o Sergipe. Foram 13 minutos de bola parada. O árbitro deu 12, deixou rolar mais um pouquinho, deixou até uns 14 e tal. Mas é isso. Tem que ser feito isso até acabar a cera. Infelizmente, vai ter agora essa do laudo para tentar ridicularizar a decisão do Flávio, né? Porque é fraco. Mas, enfim, eu concordo com a decisão dele, mas discordo ao mesmo tempo, porque sei que não vai ser aplicada a outros goleiros que fazem muito isso aqui no Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês e até amanhã, na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.